Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, ó, Jesus e as Origens do Ocidente, escrito pelo autor J. H. Dakanal. O autor ele menciona algumas coisas interessantíssimas mesmo, que eu gostaria de ressaltar aqui e de compartilhar com vocês, tá? Uma delas é a de que o aldeão Jesus de Nazaré, ele não criou o cristianismo primitivo. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar o que significa, né, quando alguém fala sobre cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo, essa palavra primitivo, ela se origina da palavra latina primus, que significa primeiro. Então, a palavra primitivo significa primeiro, ou seja, cristianismo primitivo significa o primeiro tipo de cristianismo. Hoje em dia existem vários tipos de cristianismo, não é verdade? Mas houve uma época em que havia apenas um tipo de cristianismo, e é a esse cristianismo que o autor chama aqui de cristianismo primitivo. Tá? Não é primitivo no sentido de algo ultrapassado, deslocado, não. E sim no sentido de algo inicial, tá? Primeiro, né? O cristianismo primeiro, tá? Então, o que o autor ele comenta para nós aqui nessa obra é que Jesus não fundou o cristianismo, tá? Ele não fundou o cristianismo primitivo, tá? Jesus mesmo era uma pessoa, né, um ser humano que defendia determinadas ideias, defendia determinados valores, defendia ideias que algumas vezes as pessoas concordavam, outras vezes as pessoas não concordavam. E é após a morte de Jesus que começam a surgir pessoas dentro do cristianismo. Em primeiro lugar, quando Jesus ele morre e, e o cristianismo surge, podemos assim dizer, quer dizer, os primeiros apóstolos eles se reúnem, começou a surgir muita gente, né, que se tornou adepta do cristianismo. E esses primeiros adeptos do cristianismo eram os chamados cristãos israelitas, ou seja, cristãos que tinham uma forte formação na cultura israelita, na cultura judaica, na cultura israelita. Esses indivíduos, eles tinham um alto nível de conhecimento acerca da tradição judaica daquela época, acerca da Torá, acerca dos profetas. Eles tinham um alto nível cultural mesmo. Lá por volta do ano 70 da era cristã, surge o primeiro evangelho, o chamado Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos supostamente não foi escrito por Marcos, mas sim por alguém, né? Alguém que detinha um certo nível de conhecimento e que tinha acesso a algumas informações acerca de Jesus, acerca da vida de Jesus, e aí ele começa a escrever o que posteriormente viria a ser o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70, aproximadamente no ano 70, 69, 71, enfim, mas por volta do ano 70, acredita-se que seja por volta do ano 70. Posteriormente, surge lá por volta de 90 a 95 depois de Cristo, os evangelhos de Mateus e de Lucas. O evangelho de Mateus ele é interessante porque o evangelista Mateus, cobrador de impostos, supostamente ele não teria tido a capacidade de explicar profecias do Antigo Testamento e de relacioná-las com situações as quais Jesus passou. Então, o que se sugere, o que os estudiosos sugerem, e J.H. Dakanal ele vai seguir essa linha de raciocínio, é que o Evangelho de Mateus foi escrito por pessoas intelectuais, membros da igreja, de alguma igreja cristã daquela época, de alguma comunidade cristã daquela época, lá por volta do finalzinho do século I depois de Cristo, lá por volta de 90 a 95. E esse indivíduo ele detinha um alto nível de conhecimento acerca de profecias do Antigo Testamento, acerca de Torá, ou seja, a lei judaica. E aí ele começou a relacionar
situações pelas quais Jesus passou como sendo o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Posteriormente, surge o Evangelho de Lucas também. O Evangelho de Lucas foi escrito por um intelectual, isso a própria tradição cristã nos ensina. Foi escrito por um intelectual, o Dr. Lucas. E mesmo que talvez não tenha sido escrita pelo Lucas que nós conhecemos na Bíblia, certamente, segundo J.H. da Canal, foi escrito por um intelectual, uma pessoa de alto nível de conhecimento da época. Então veja, os evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles não foram escritos por pessoas comuns, né? Eles foram escritos por pessoas com alto nível de intelectualidade e que conheciam muito bem a cultura judaica, cultura israelita, a cultura do povo de Israel naquela época. E relacionaram situações da vida de Jesus com profecias do Antigo Testamento e com trechos da lei mosaica. Mais tarde surge lá no final do século I da era cristã o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele já não foi escrito mais por um intelectual israelita, um intelectual cristão israelita, mas sim por um intelectual cristão grego. E aí ele já começa a trazer um pouquinho de cultura grega para dentro do cristianismo. Por exemplo, o conceito de filho de Deus na tradição judaica, tá? Segundo J.H. da Canal, era de qualquer rei, de qualquer líder. A palavra Messias, Mashiach, na língua hebraica, significava ungido. Ungido no sentido de um rei. Tá? Não é no sentido de um Deus que se encarna. Não, é no sentido de um rei. Qualquer indivíduo que assumisse a posição de rei era chamado de filho de Deus na cultura judaica e de Mashiach, ou seja, Messias, ungido, rei. Tá? O que acontece? João, mais tarde, sendo um intelectual grego, talvez não o João o apóstolo, mas se algum outro indivíduo chamado João, ou talvez nem tenha sido escrito por nenhum João, talvez tenha sido um evangelho feito em homenagem ao apóstolo João. Mas o caso é que o evangelho de João, escrito por um intelectual cristão grego, ele vai pegar filho de Deus, um termo usado no cristianismo e no judaísmo, ele vai pegar esse termo filho de Deus e ele vai transformar o termo filho de Deus no sentido de uma divindade, ou seja, no sentido de que Deus, de alguma maneira, gerou um filho, tá? E trouxe esse filho ao mundo através de Maria, através do ventre de Maria. Então tu tem uma breve alusão, de alguma maneira, aos deuses gregos, né? A Hércules, que era fruto da relação entre uma divindade e um ser humano. Então é quase como se fosse isso, é quase como se João quisesse trazer para dentro do cristianismo essa cultura grega. Tá? Então, a cultura ocidental, segundo J.H. da Canal, a cultura ocidental ela se baseia em 3 pilares. Tá? O ethos israelita, a filosofia grega e o direito romano. Tá? O que é o ethos israelita? Ethos significa atitude, significa a ação do indivíduo, os atos do indivíduo, a norma moral do indivíduo, o comportamento do indivíduo. É isso que significa ethos. Essa é a ideia do ethos. O ethos presente na sociedade ocidental, né, original, foi o ethos israelita. O que é o ethos israelita? O ethos israelita, no Antigo Testamento nós vemos o profeta Natã se levantando contra o rei Davi, admoestando o rei Davi, censurando o rei Davi, porque o rei Davi havia matado um homem, pego a mulher daquele homem e tido uma relação com ela. E ele teve uma relação com ela, sendo que o marido dela ainda era vivo. Então o profeta Natã, enviado por Deus, ele vai e censura Davi e diz: você cometeu um pecado grave, você cometeu um grave pecado ao fazer isso. Então, por que o rei Davi não matou o profeta Natã? Era um rei, o rei Davi, um rei sendo censurado por uma pessoa comum, porque o profeta Natã, por mais que fosse um profeta, era uma pessoa comum. Como é que o rei Davi não matou o profeta Natã? É porque na tradição judaica,
Todo ser humano tem um valor inestimável para Deus. Todo ser humano tem um valor gigantesco para Deus. Então tu não pode ferir um outro ser humano, mesmo que tu seja o rei e ele seja uma pessoa comum. Acontece que o cristianismo ele vai puxar da Torá e dos profetas e da tradição do Antigo Testamento esse ethos israelita, vai se formar de acordo com esse ethos israelita, porque o cristianismo originalmente ele surge baseado em uma pessoa que era judeu, ou seja, Jesus Cristo. Então o cristianismo ele vai pegar esse ethos israelita e vai guardar para si, vai manter. E o que acontece? Na comunidade dos apóstolos, homens e mulheres eram considerados iguais. Tá? Homens e mulheres, servos, senhores, enfim, todos se sentavam junto, todos dentro daquela comunidade se consideravam iguais, não havia nem rico nem pobre. Segundo o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 5, uma era a alma do povo. Não havia rico e não havia pobre. Todos se sentiam parte de uma mesma família. O que é isso? É o ethos israelita dentro do cristianismo, dentro da comunidade cristã. O que acontece posteriormente é que, como o cristianismo ele fundou, de alguma maneira, a sociedade ocidental, ele passou como base para essa sociedade ocidental, cultura ocidental, exatamente o ethos israelita. Mas ele pegou também a filosofia grega e o direito romano. Então, quando se fala em justiça, hoje se fala de alguma maneira no direito romano. A nossa justiça hoje, o direito, enfim, se baseia no direito romano, de alguma maneira. A filosofia grega é a base da nossa ciência, da nossa intelectualidade, dos nossos conhecimentos intelectuais e tal. Tudo, geralmente quando se fala em alguma ciência, geralmente se puxa alguma coisa dos antigos gregos e da filosofia grega. E o nosso ethos, a valorização, né, do ser humano, veio dos israelitas, veio do ethos israelita. Acontece que, segundo J. H. da Canal, tá, foi o ethos israelita, foi o Antigo Testamento que criou a democracia. Por quê? Porque os gregos não consideravam a possibilidade de os seres humanos serem iguais. Não havia a ideia de igualdade entre as pessoas. Os ricos é que tinham prioridade máxima. Os pobres não tinham valor nenhum. Então, a democracia como nós a conhecemos hoje, segundo J. H. da Canal, ela não procede dos gregos, embora a palavra democracia seja grega. A democracia como nós a conhecemos hoje, ela se baseia no Antigo Testamento, que acabou entrando no cristianismo, e o cristianismo passou para a cultura ocidental por ser a base da cultura ocidental. O cristianismo é uma das 3 bases da cultura ocidental. Então vejam da seguinte maneira, a tradição grega não permitiria a ideia de todo mundo se sentir igual, de uma pessoa pobre se sentir igual a uma pessoa rica, uma pessoa serva se sentir igual a uma pessoa senhor, um indivíduo serviçal se sentir igual a um senhor. Não havia a mínima possibilidade disso na Grécia Antiga. O próprio conceito da pluralidade de deuses que os gregos admitiam já colocava alguns deuses como inferiores a outros deuses. Já na cultura israelita, existe apenas um Deus, e esse Deus criou todos os seres humanos iguais, e todos são dignos de respeito, e todos são iguais perante Deus, e todos nós, na verdade, somos parte de uma família criada por esse Deus, segundo o Antigo Testamento, segundo o cristianismo, porque o cristianismo puxou esse ethos do Antigo Testamento e tornou parte de si, e segundo a base da nossa cultura ocidental, que agora vocês sabem da onde que se origina, né, esse pensamento que nós temos hoje de respeitar a todas as pessoas, de lutarmos pela igualdade das pessoas. Esse ethos que nós temos em nós se baseia no Antigo Testamento, que veio a nós através do cristianismo, que é uma das 3 bases da nossa cultura ocidental. Então veja, um livro interessantíssimo e importantíssimo, esse do J. H. da Canal, Jesus e as Origens do Ocidente. Tá? Então, mais um livro para você. Jesus e as Origens do Ocidente, do J. H. da Canal. Tá? Então, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, né? Se inscrevam e muito obrigado por aqueles que estão se inscrevendo e muito obrigado por assistirem esse vídeo. Em breve voltarei aqui com mais livros interessantíssimos para nós, certo?
Um forte abraço e até mais.